Vocês podem abrir suas Bíblias no texto que nós lemos. Salmo de número 86. Já temos refletido algumas vezes, creio que esse seja o quarto sermão no Salmo de número 86. Não temos nos detido tanto quanto deveríamos, mas temos nos detido um pouco nesse Salmo. Continuamos a nossa série. O tema da série é Aprendendo com os Salmos. O que nós aprendemos com o Salmo de número 86? Então nós tiramos uma verdade que fica muito latente no Salmo. O Salmo de número 86 nos ensina que o justo não é desamparado quando confia em Deus. E esse sermão, esse salmo, ele é dividido em 6 partes. Primeiro ponto, a súplica do justo, versículo 1 ao 4. Segundo ponto, versículos 5 ao 7, a garantia da confiança do justo. Terceiro ponto, da última reflexão, domingo pela manhã, versículo 8 a 10, a convicção do justo. Texto da nossa reflexão de hoje, versículos 11 ao 13, o voto do justo. Versículo 14, a agonia do justo. Versículo 15 e 17, até o 17, a esperança do justo. Então vamos ler o texto que faz referência à nossa reflexão de hoje, o voto do justo. Versículos 11 até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Vamos orar novamente. Nosso Senhor e Deus, aquieta o nosso coração para ouvir a tua voz. E ouvindo a tua voz, nós não somente temamos, ó Deus, tremamos diante da tua presença, mas também tenhamos nosso coração profundamente preenchidos de esperança e graça. Sê conosco, ó Deus. Ensina-nos. Preenche a nossa mente e coração com a tua vontade, as tuas verdades, ó Deus. Ensina-nos contrição e dependência, confiança e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos lembrar de alguns pontos que são muito interessantes para a gente entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, fazendo referência ao tema do nosso sermão. O justo não é desamparado quando confia em Deus. Justo aqui não diz respeito a ter justiça própria. Não diz respeito a ser perfeito, a ser imaculado, a ser moralmente sem falhas. Justo não significa isso. No Antigo Testamento, o bem-aventurado, o justo, significa o crente. Ser crente não significa ser perfeito. Eu sei que tem muitos crentes que se portam como julgador, como juiz, como perfeitos. Também é muito fácil de ser perfeito diante daqueles que são tão corruptos, né? É por isso que nós nos comparamos com tanta facilidade com pessoas corruptas, imorais, né? Falhas demais. Aí é muito fácil ser perfeito assim. O nosso padrão de perfeição é Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para Ele, não tem como nós nos acharmos cheios de justiça, imaculados, moralmente sem falhas. Não tem como, né? Então, justo aqui, apesar de justo não ser perfeito e imaculado, justo significa ser humilde e contrito. Isso significa ser justo. Reconhecer a sua própria miséria, reconhecer a sua própria necessidade. E é impossível não enxergar isso nesse salmo, né? Ele faz confissões de pecados aqui e ele mostra o quanto ele carece do Senhor, porque ele não é suficiente para ele mesmo. Se ele fosse suficiente para ele mesmo, ele não estaria clamando ao Senhor, orando ao Senhor e nem fazendo esses votos. Ele está fazendo voto com Deus, popularmente chamado no nosso meio, né, como promessas, né? Ele está fazendo uma promessa ao Senhor aqui. E ele está buscando algo diante dessa promessa. Então, nós estamos aqui diante de um salmo de lamento. Um salmo de lamento é aquele salmo que é escrito com sangue e lágrimas.
É aquele salmo que, se você botar o ouvido pertinho dele, você vai escutar gemidos, choro, agonia, tristeza. É um salmo em que muitas vezes ele fala que elevando a voz, nós temos isso nos vários imperativos espalhados aqui, como que dando ordens a Deus: inclina, Senhor, preserva, Senhor, compadece-te, Senhor, escuta, Senhor, atende, Senhor, ensina-me, Senhor, dispõe-te, Senhor, volta-te para mim, concede. Então, parece que ele está dando ordens a Deus, mas obviamente, nós não vamos imaginar que Davi, um crente, daria ordens para Deus. Isso demonstra o desespero dele, a agonia dele, a urgência dele, né? Imperativos carregam isso. Carregam uma carga volitiva muito forte, uma carga emocional muito forte. Então isso mostra que ele está em profunda agonia, ele não tem mais a quem recorrer. Muitas vezes, quando nós estamos em tempos difíceis, talvez a nossa conta bancária seja um socorro para nós, talvez o nosso plano de saúde seja um socorro para nós, talvez os nossos bens sejam um socorro para nós, talvez o nosso emprego seja um socorro para nós. Essa situação aqui, quando nos encontramos nessa situação, é quando nós nos deparamos com o fato de que não existe nenhum socorro para nós, a não ser o Senhor. O dinheiro não resolve, os bens não resolvem, a saúde não resolve, o Estado não resolve, o emprego não resolve, é só o Senhor que nós temos diante de nós. E então, isso é um salmo de lamento, é um salmo feito chorando, clamando, gemendo diante do Senhor. E é isso que nós aprendemos nesse salmo. Justos também passam por isso. Justos choram, crentes gemem, crentes passam por sofrimentos. Na verdade, eu acho que crente passa por mais sofrimento do que qualquer um, né? Porque se tem uma coisa que crente deveria discernir, é o sofrimento. Né? Porque nós temos a graça de ter a luz que outros não têm. Então, quando esse salmo foi escrito, nós não sabemos, mas nós sabemos quando ele foi organizado. Ele foi organizado para ensinar o povo de Deus que estava voltando do cativeiro babilônico. Então, lembra lá, o povo de Deus sempre falhou em preparar a próxima geração. Sempre, sempre, sempre. O povo de Deus, se não fosse Moisés e Josué, a segunda geração que saiu do Egito e peregrinou ali pelo deserto, teria falhado também. Logo que o povo toma a terra prometida, logo no livro de Juízes, irmãos, nós já temos a descrição de que aquela geração que se levantou não conhecia a Deus. Por que isso aconteceu? Porque os pais falharam de ensinar a própria geração, a próxima geração. Os pais falharam de ensinar os seus filhos sobre o Senhor. E aí nós vemos a grande desgraça que os Juízes descrevem para nós. E isso tem um ensinamento muito importante para nós, como pais. Escolas não podem fazer o que nós devemos fazer. Igreja não pode fazer o que nós devemos fazer como pais. Parentes não podem fazer o que nós como pais devemos fazer. Porque o povo de Deus, no livro de Juízes, só é fiel quando Deus levanta o quê? Um juiz. Quando o juiz morre, o que é que o povo faz? Se desvia. Aí quando Deus levanta outro juiz, o povo se torna obediente. Aí quando o juiz morre, o que é que o povo faz? Fazia o que queria o seu coração. Se os pais tivessem preparado aquela geração, não importa se tinha juízes ou não, o povo não ia se desviar do Senhor. Se tivesse juízes, o povo ia ser mais orientado, instruído, mas tão logo um juiz morresse, o povo não ia se desviar, ia continuar temendo a Deus. Então nós somos muito rápidos em buscar os nossos próprios interesses e não preparar os nossos filhos para o Senhor e não simplesmente para o mundo. O justo não é desamparado quando confia em Deus. É isso que nós aprendemos aqui. Nós vimos sobre a súplica do justo. A súplica do justo atesta a realidade do seu coração, versículo 1 ao 4. Quando ele clama ao Senhor, inclina, Senhor, os ouvidos e responde, me preserva a minha alma. E nós aprendemos algo que nós devemos levar durante todo o salmo aqui. Alma não é simplesmente vida. Quando ele pede para Deus preservar a sua vida, no decorrer do salmo nós vamos ver isso, o versículo 4 também atesta mais sobre isso, quando ele diz, alegra a alma do teu servo, né? Não é simplesmente alegra a vida do teu servo. A alma aqui, apesar de significar vida, mas também significa ânimo,
significa motivação, significa vigor, significa vitalidade. Por isso que ele pede ao Senhor, não somente para que Deus preserve a sua vida, mas que guarde a sua fé, guarde a sua fidelidade ao Senhor. Qual é a garantia do justo? Versículo 5 ao 7, nós refletimos sobre isso. A garantia do justo, né, não é uma emoção, não é uma sensação, não é o sentimento. Por que você tem certeza que Deus vai lhe abençoar? Porque eu sinto isso. Porque você tem certeza que você está escolhendo o caminho certo e Deus vai lhe abençoar nesse caminho certo? Porque eu tenho paz no meu coração, a minha consciência está limpa. Ora, meu irmão, talvez essa seja uma das coisas mais tolas de se dizer, né? A minha consciência está limpa. Ora, se você estiver em pecado, se você estiver escolhendo para o pecado, você acha que a sua consciência vai estar como? Sua consciência vai estar completamente inclinada para aquilo que você tem prazer. Então, esses jargões são jargões de ignorância, sabe, irmãos? De estutícia, porque muitas vezes escolher para o Senhor significa lutar contra a própria carne. Olha, eu tô absurdamente desconfortável com isso. Eu estou angustiado. Eu não quero fazer isso mesmo, mas eu sei que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Mas o sentimento que eu tenho é de não fazer isso. Então, a garantia do justo é o conhecimento que ele tem de Deus. É o que ele sabe, o que agrada a Deus. Não é o que a sua carne fica alegre, fica contente, fica satisfeita, mas aquilo que agrada a Deus. Essa é a garantia do justo, é a garantia da confiança dele. Aquilo que agrada a Deus. Domingo de manhã nós refletimos sobre a convicção do justo. E aqui novamente, assim como nós vimos na garantia do justo, novamente Davi ele está pregando para ele mesmo. Davi está ministrando ao seu coração. Ele está fortalecendo o seu coração. Fé, Davi. Esperança, Davi. Força, Davi. O teu Deus não te abandonará, Davi. Os outros deuses que parece que estão vencendo aí, as outras nações que parece que cujos deuses estão superiores a Deus, são deuses de ficção, são deuses emocionais, são deuses pecaminosos. Não existe, Davi. Então, força, Davi, o teu Deus é fiel, o teu Deus é contigo. Ele está pregando para ele mesmo. Ele não está nem aí se a gente vai ler isso ou não, irmãos. Ele não está preocupado com reputação, com imagem, ele não está nem aí para isso. Ele está pregando para ele mesmo e ele mostra mais uma vez que a convicção dele não é flácida, não é volátil, não é volúvel. A convicção dele não é um sentimento, não é uma emoção, não é uma sensação. A convicção dele é fundamentada justamente naquilo que ele conhece de Deus. Deus que não abandona, Deus que não despreza o contrito, Deus que não despreza os seus. E aí nós aprendemos, nós finalizamos a nossa reflexão aqui com algo muito importante, irmãos. Convicções firmes e verdadeiras nos cobrarão um preço para mantê-las. Não somente convicções firmes, porque nós podemos ter convicções firmes e estar errados. Mas convicções firmes e verdadeiras. Existe uma forma de interpretar as Sagradas Escrituras para nós atestarmos se nós estamos interpretando da forma correta. Quando nós interpretamos as Sagradas Escrituras, nós vamos ao texto bíblico. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia, não entendem, leem e não entendem, né? Então, entender as Sagradas Escrituras é um dom do Espírito Santo, é iluminação do Espírito Santo de Deus. Mas nós que trabalhamos com esse texto e ensinamos esse texto, nós temos uma forma de saber se aquilo que está nos envolvendo no instante está direcionando a gente a fazer uma interpretação ou é uma interpretação verdadeira. Como é que nós sabemos que a interpretação que nós estamos fazendo é uma interpretação verdadeira e não fruto de pragmatismo, utilitarismo? Quando nós comparamos como, ao longo da história, esse texto bíblico foi interpretado. Se nós interpretamos de uma forma diferente do que todos 2000 anos de igreja, quem é que está errado? Somos nós. Então, nós fazemos essa comparação. Então, se você tivesse convicção absurda, porque, entenda, um coração pecaminoso enche você de convicção, não enche? Quando você tem certeza que escolhendo esse caminho você vai ser feliz. Mas se for um pecado, você vai ter absurda convicção. Vai ter absurda convicção? Vai! Mas não adianta ser convicto, é preciso ser verdadeiro.
Então, quando você tem convicção de alguma coisa, você não faz o que muitos fazem. O que é que muitos fazem? Olha, eu não vou falar com fulano porque ele não vai entender. Eu não vou falar com ciclano porque ele também vai botar muita dificuldade. Mas eu vou falar com fulana, ela vai entender. Você vai escolher quem? Aquelas pessoas que vai concordar em você com tudo. Não é não? Não é desse jeito? É desse jeito. Você sabe quem é que vai concordar com você. Você sabe quem tem medo de lhe confrontar. Você sabe quem não é a sua amiga, o seu amigo suficiente para lhe confrontar. Você sabe quem não tem compromisso com a sua alma. Ele não vai querer lhe confrontar. É por isso que você escolhe. Então você não quer alguém que prove as suas decisões. Você quer um cúmplice, né? Que concorde com você. Então, se você toma uma decisão e você sabe que outras pessoas estão contrárias àquela decisão, você mede o grau de compromisso que aquela pessoa tem com a sua alma. Poxa, aquela pessoa, ela é fiel ao Senhor. Ela não tem nada a ganhar me contrariando. Eu sei que ela me ama mesmo. Então, eu tenho que confiar que Deus vai confirmar aquilo que eu estou falando por meio daqueles que me amam de fato. E que amam o Senhor em primeiro lugar. Porque também só me amar não adianta. Tem que amar primeiramente o Senhor. Porque nós só sabemos o que é amor porque Ele nos amou primeiro. Então, somente amando a Deus primeiro, nós podemos amar verdadeiramente todas as coisas, ou todas as pessoas. Porque se eu não amo a Deus primeiro e amo o meu filho primeiro, eu estou cometendo idolatria e eu estou pecando. Se eu não amo a Deus primeiro e amo o meu cônjuge primeiro, eu estou cometendo idolatria, estou pecando. Então, muita facilidade, nós podemos vacilar também. Então, não quer dizer só amar, mas amar a Deus primeiro e por meio de Deus amar as coisas de Deus, né? Então, nós chegamos no versículo 11 ao versículo 13. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, andarei na tua verdade. Então, olha aqui, ó, ele faz um voto e uma promessa, um voto e uma promessa, um voto e uma promessa. Desculpa. Ele faz uma súplica e um voto, uma súplica e um voto, uma súplica e um voto, né? Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome, dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre teu nome. E aí ele vai dizer o porquê disso, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Então, o que é o voto, irmãos? Primeiro, esse não é o primeiro voto que Davi faz nesse sentido, né? Esse voto aqui está sendo apenas reafirmado por Davi, o salmista aqui. Não há aqui qualquer preocupação, como eu disse, e essa é uma das características de verdadeira contrição, de verdadeira humildade, de verdadeiro temor a Deus. Não são pedidos de perdão fabricado, não tem vírgulas, não tem porém, não tem contudo, não tem reticência, não há nenhuma preocupação aqui com reputação. Olha aí, rapaz, como o cara está se humilhando, olha aí como está fraco. Olha aí, não tem nenhuma preocupação com reputação, com a imagem dele, de aparentar algo aos homens, sabe? Quando você está na mais profunda agonia no seu quarto, você está em desespero no seu casamento, você está em absurdo desespero, quase enlouquecendo na sua casa, mas você chega na postura mais firme, inexistente da face da terra. E os momentos que você tem para compartilhar com irmãos, com aqueles que têm compromisso com Deus e com sua alma, você finge na hora de compartilhar os pedidos de oração. Né? Você finge. Aí daqui a pouco você diz, poxa, mas ninguém me ajuda, ninguém ora por mim. Cadê o Senhor que não intervém? Meu respeito. Mas a gente não usa os meios que o Senhor nos dá. Por quê? Porque nós nos preocupamos com a imagem. Nós tendemos a querer nos parecer fortes, vigorosos. Lembra o que Paulo disse? A minha fraqueza é a minha força, não é não? A minha fraqueza é a maior força que eu tenho, porque a minha força está no Senhor. Então, o seu negócio é com Deus. Simples assim. Nós não podemos controlar o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, mas nós podemos controlar o nosso coração, direcioná-lo ao Senhor.
que é o que ele faz aqui, quando chega num ponto em que ele sabe que o seu coração está dúbio, quando o seu coração tem impulsos que ele não consegue conter, e ele pede justamente por isso. Então, isso é importante, irmãos, por quê? Porque muitas vezes, eu não sei você, eu já fiz isso. Quantas vezes nós já fizemos voto a Deus simplesmente como promessas de barganha, irmãos? Simplesmente para nós termos paz de consciência. Olha, assim, eu nunca mais vou fazer isso. Nós fizemos um ato impensado, nós demos um vacilo grandioso, nós estamos com medo das consequências e nós estamos querendo suplicar ao Senhor para que o Senhor tire de nós as consequências, e nós dizemos, não, Senhor, por favor, Pai, me livra dessa que eu nunca mais vou fazer. Ó Senhor, por favor, em nome de Jesus, meu Deus, tira as consequências de mim que eu nunca mais vou fazer isso, não é não, irmãos? Hein? Fala, Deus, não é não? É desse jeito. Eu já fiz demais isso, irmãos. Eu já fiz. Nós fazemos isso, sabe quando acontece isso? O nosso voto, ele pode ser um mero mecanismo de negociata com Deus. Isso acontece muito no catolicismo romano, né? Um artifício de troca com Deus. Senhor, eu curo meu filho isso, né? Vou deixar meu filho com cabelo grande até tantos anos de idade, vou andar não sei quantos quilômetros, vou subir não sei o que de escada de joelhos, né? Eu também já fiz isso quando eu era devoto, né? Eu fiz isso, né? Quando eu fui cumprir, eu enrolei a Deus, né? Meu Deus, mas também eu não disse que ia ser assim, né? Eu também não fui tão específico, né, Deus? Eu tinha dito que até contei para os irmãos, eu tinha dito que eu ia para uma cidade vizinha, ia para a cidade vizinha andando. Eu disse que eu ia andando, não ia dizer que ia voltar andando, né? Olha aí. Aí eu fui empurrando a bicicleta e voltei de bicicleta, irmão. Mas paguei, viu? Paguei. Mas eu fiquei de paz, de consciência limpa. Nós nos manipulamos, irmãos. Porque no final das contas, lembra lá que nós falamos aqui várias vezes? Nós falamos isso quando a gente está refletindo sobre os 10 mandamentos. No final das contas, o que é que nós queremos? Paz de consciência. Nós não queremos paz com Deus. Nós queremos paz de consciência. É por isso que nós inventamos jargões. A minha consciência está limpa diante de Deus. Eu tenho paz com isso. Porque paz com Deus, apenas dependentes de Deus buscam. Paz de consciência todos buscam. Mas não somente isso. Nós também fazemos votos como um subterfúgio, sabe? Para consolar um coração relapso, um coração enganoso, um coração fraudulento, um coração negligente, um coração que engana todos e quer enganar a Deus. Quando nós fazemos uma promessa sem real intenção, apenas para iludir o nosso coração diante de alguma omissão ou irresponsabilidade. Esse entendimento aqui é muito importante porque com votos e promessas vazias, sem intenção real, nós podemos simplesmente edificar armadilhas e mais insensibilidade no nosso coração. Nós não encaramos as consequências, nós ludibriamos o nosso próprio coração para não encarar que nós somos hipócritas, irresponsáveis, negligentes. São como, por exemplo, promessas de dieta e exercícios físicos. Segunda-feira eu vou começar a academia. Segunda-feira eu vou começar a caminhar na avenida. Segunda-feira eu começo uma dieta rigorosa. O que é que isso nos dá? Nos dá paz de consciência para comer à vontade no final de semana. É a última pizza, é o último hambúrguer, é o último doce, é o último pudim. Pudim pode de todas as formas, irmãos. Mas não é. Então isso nos dá a paz de consciência. Nós começamos segunda-feira? Dificilmente. Se começa segunda, não vai até quarta. E aí, às vezes, para fazer para ir com aquela motivação geral, nós vamos lá na academia, pagamos 6 meses e vamos uma semana. Fazemos um plano de 1 ano e vamos 3 semanas. Por quê? Porque o ato de pagar, fazer o plano, traz paz de consciência. Não é assim quando você compra livro e não lê? Você compra livro e não lê. Você compra livro, tem uma satisfação absurda. Eu tenho um livro agora, eu tenho esse livro, o livro que fala sobre isso, e você não lê. Por quê? Porque isso traz paz de consciência. Então, essa é uma forma de nos desvencilharmos das consequências. Ou seja,
Nós queremos os benefícios do voto, mas nós somos irresponsáveis e nós não queremos a responsabilidade que ele carrega. E sem dúvida alguma, irmãos, o peso de refletir sobre isso é que realmente nós somos acostumados a não levar a sério esse tipo de disposição. A nossa geração hoje não tem mais palavra. Nós marcamos algo e nós temos que confirmar 3 vezes aquele compromisso que nós marcamos, porque nós não acreditamos que a pessoa vai cumprir aquele compromisso. Tá certo, né? Tal dia, né? Tal hora, não é? Mas eu não falei. Não, mas estou só confirmando. Mas para que eu não falei? Então, nós estamos muito acostumados com isso. E isso acontece principalmente, irmãos, quando nós estamos em situação de sofrimento e angústia. Por quê? Porque, irmãos, quando nós estamos em situação de sofrimento e angústia, aparecem tantas possibilidades para nós sairmos dela. Tantas. Aparecem tantas portas abertas, tantos caminhos mais fáceis, tantos e tantos e tantos. Deuteronômio capítulo 23 mostra as inconsequências e como Deus toma os votos imprudentes. Ele diz, melhor é não fazer do que fazer e não cumprir. E essa postura, citando Deuteronômio capítulo 23, foi rechaçada pelo Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha, Mateus 5:33 em diante, quando o Senhor condenou o ápice dos votos imprudentes. E ele diz, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Por quê? Porque as pessoas, os mestres da lei, os escribas e assim por diante, como não tinha mais integridade, estava jurando por quem? Por Deus. Então ele não tem integridade, e ele, por não ter integridade, ele pega emprestada a integridade de Deus. Aí o Senhor Jesus disse, o céu não é teu. O céu não é teu. As nuvens não são tuas. A criação não é tua. Por que volta em nome delas? E o Senhor, o que tem contigo? Seja o teu sim, sim. O teu não, não. É justamente isso que Davi faz aqui. Davi, ele está afirmando profundamente que a preocupação dele não é com as coisas que o mundo cria. A preocupação dele não é com a salvação de sua vida em si, mas a preocupação dele é com o Senhor. O voto dele não é por causa do desespero ou porque ele quer o livramento de algo. O que ele pede ao Senhor? O voto dele, irmãos, é por devoção e fidelidade, por amor e temor. Tanto que nós vemos isso amplamente nas Sagradas Escrituras. Nós vemos ainda mais aqui. Observa Davi aqui, o versículo 11, ó. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Olha o que ele pede aqui. O que ele fará? Ele poderia, nos nossos dias, pedir o quê? Passar num concurso? A cura de uma enfermidade? Um carro? Uma casa? Observe, irmãos. Quando nós comparamos essa intimidade e fidelidade com o Senhor à luz de todas as riquezas não parecem nada. Nós não podemos mensurar a intimidade que nós temos com Deus e a dependência que nós temos com Deus com coisas criadas. À luz disso, emprego não significa nada, concurso não significa nada, carro não significa nada, casa não significa nada. É com o Senhor. Por quê? Porque se a fonte da minha felicidade, da minha satisfação e da minha esperança for o Senhor, eu posso estar em qualquer situação, irmão. As coisas criadas, elas podem me dar um tipo de segurança passageiro, um tipo de felicidade passageira. Mas o vazio do coração só é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Então não entra nem no mérito aqui de, pastor, então é errado fazer voto a Deus querendo um emprego, então é errado fazer voto a Deus querendo uma enfermidade. É mesquinho, é pobre demais, irmãos. São coisas completamente diferentes.
Não são paralelos, não são sinônimos. São coisas completamente diferentes. Quando eu peço a cura de uma enfermidade, o que é que eu estou pedindo ao Deus? Deus, me dá paz, me dá conforto. Por que você quer ser curado, então? Deus, me dá paz. É isso que a gente quer. Me dá conforto, me dá descanso, me dá alívio. E se Deus te der alívio na enfermidade, irmão? Se Deus te der conforto na enfermidade, não é maior não isso? Não é mais grandioso não isso? Se Deus fizer tu e tua família passar por cima de todas as dificuldades materiais e ter paz com isso, ao invés de te dar riquezas e bens, não é maior não isso, irmão? É maior isso. Isso é muito maior. Então, ele vai no âmago da questão e ele ultrapassa todas essas mesquinharias. Todas. Na verdade, o que ele está suplicando ao Senhor é para que Deus veja nele um vaso de louvor a Ele. A Deus. É esse voto que ele faz na súplica dele. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Aí o voto que ele faz, e andarei na tua verdade. Observe que o desejo de Davi aqui é sair dessa situação de uma forma que agrada a ele, a Deus, não uma forma que nos agrada. Porque, mais uma vez, ele vai fazer menção aqui na frente do coração dele. Por quê? Porque o nosso coração é muito traiçoeiro, irmãos. Nós podemos, com muita facilidade, por exemplo, aqui, assumir uma postura de vítima. Não, pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei. Entenda o que eu estou dizendo, irmãos. Eu não estou dizendo que as lágrimas são fabricadas, que as dores não são verdadeiras. Mas independente de serem verdadeiras, serem reais, não quer dizer que são justas. Não quer dizer que são corretas, irmãos. Não quer dizer. Porque nós podemos com muita facilidade dizer, você não sabe o que eu passei por essa enfermidade, você não sabe o que eu passei com essas necessidades financeiras, você não sabe o que eu passei com esse meu relacionamento, você não sabe o que eu passei naquela igreja, você não sabe o que eu... Essa não é a questão. Essa não é a questão. O ponto é que tantas vezes, irmãos, nós recebemos tantos açoites e nós simplesmente não aprendemos a depender de Deus. Qual é a utilidade dos açoites da vida se não ensinar dependência ao Senhor, irmãos? Nós apanhamos tanto, irmãos. Nós sofremos tanto. Nós recebemos tanta injustiça. Nós somos chicoteados de todas as formas e nós não aprendemos a depender de Deus. Nós sempre queremos agarrar com as nossas mãos. Nós sempre achamos que podemos manter, podemos contornar, podemos resolver. Nós sempre nos colocamos nessa posição e nós nunca aprendemos a depender de Deus, apesar das adversidades, apesar das circunstâncias. Encarar o fato de que eu não controlo o mundo, a minha vida mesmo, eu tomo decisões inconsequentes, eu vou parar aqui, vou fazer uma lista, quantas vezes eu tentei ser feliz, quantas vezes eu tentei buscar a felicidade, a satisfação, o contentamento, o sucesso, a prosperidade, e tudo deu errado, tudo. Nós não fazemos isso. Nós tentamos e tentamos e tentamos e colocamos Deus ali, Deus é ali, Deus é uma bijuteria, Deus está na periferia, Deus... Nós tentamos. Nós não aprendemos. Oh, a segunda parte aqui é formidável. Olha como é. Disponha. Olha aqui, irmãos, que oração maravilhosa. Imagine você doente. Imagine você passando necessidades financeiras. Imagine você com dificuldade no casamento, no lar, nos relacionamentos. E você dizendo isso. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome, Senhor. Dispõe o coração. Como é que você completaria isso? Dispõe-me o coração para... Aí você bota o que você está passando aí. Por causa de... Não há homens, não há necessidades, não há circunstâncias. Observa aqui, é muito importante isso. Isso aqui deve chamar muito a nossa atenção, porque é como se Davi estivesse confessando o pecado, irmãos.
coração dele está se dispondo para outra realidade. A fé dele, sabe? Ele falou de alma, né? Agora coração. O coração é o centro das suas decisões, né? Quando você executa uma decisão, você já tomou ela aqui. Antes de externalizar, você já tomou aqui a decisão. É por isso que o Senhor Jesus diz, se desejar, já pecou. Se irá, matou o teu irmão. Né? Jesus diz isso. Porque é o coração. Nós roubamos no coração, adulteramos no coração, matamos no coração, defraudamos no coração. Fazemos tudo isso aqui. Então Davi rasga o peito, mesmo que escreveu o Salmo 139. Deus, para onde eu vou? Se aonde eu vou, lá tu estás. Ele rasga o peito e diz assim, dispõe meu coração para ti, porque tu sabes que não está totalmente. Não está. Não está. Ousadia, né? Ousadia, irmãos. Ousadia aqui. O que ele vai fazer com isso? Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração. Quando? Quando dispuseres para ti. Quando inclinares para ti. E glorificarei para sempre o teu nome. Olha esse voto. Todo o coração para sempre. O justo, ele não é perfeito. Mas ele sabe disso. Esse é o grande ponto. Ele não é perfeito. Sabe, quando as pessoas moralistas tentam ser perfeitos, aí no dia que não consegue, porque não vai conseguir mesmo, né? Aí esbraveja e diz assim, eu também não sou perfeito não! Eu sei, o problema é que você não sabe disso. Esse é o problema. Eu também não consigo não! Eu não sou perfeito não! Espera demais de mim! Eu sei, mas o problema é justamente esse. É porque você não sabe disso. Nós não somos perfeitos. Não somos. Esse é o grande lance da questão. Nós somos esse cujo coração inclina para outro lugar e não para Deus, irmãos. Essa é a realidade. Então logo nós saímos daqui. Talvez agora aqui alguns. Essa é a realidade do nosso coração. Agora por que ele pede isso? Por que ele suplica isso? Pois grande é a tua misericórdia. Aqui ele faz referência ao amor de Deus que é ligado à aliança que Deus fez com Davi, assim como fez com todos os crentes. Olha como é importante sustentar as suas petições não fundamentadas em emoções ou sensações ou sentimentos. Sustentar o nosso relacionamento com Deus, não porque eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou sentindo o agir de Deus, mas no conhecimento que nós temos dele, porque Davi sabe que Deus fez uma aliança com ele. E Deus prometeu não desampará-lo de forma alguma. Deus prometeu não tirá-lo do centro da sua proteção. E é com base nisso que ele conhece de Deus que ele suplica ao Senhor. E ele olha para feitos que o Senhor já fez. E me livraste a alma do mais profundo poder da morte. E é interessante quando ele qualifica aqui, né? Porque ele podia dizer só morte. Qual é o poder da morte? Porque antes da morte chegar, ela envia os seus mensageiros, irmãos. Ansiedade, desesperança, agonia, abandono, isolamento, desespero, estresse. A morte envia os seus agentes antes. Poder da morte. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo venceu por nós, o poder da morte. Um crente se depara com a morte, assim como nós temos refletido aos domingos à noite, segunda carta de Paulo a Timóteo, escrita por Paulo. Paulo está prestes a enxergar a morte. Ele não vai receber uma injeção letal, colocar ele para dormir, ele vai ter a cabeça cortada. E sem sombra de dúvidas, ele já estava doente ali, com aquelas prisões imundas e úmidas, encharcadas de sujeira e ratos. Mas o poder da morte não estava mais sobre ele. E ele podia, mesmo naquela situação, motivar outros que estavam livres.
Foi isso que o Senhor Jesus nos libertou, o poder da morte. Quando nós nos aproximamos da morte, nós não nos aproximamos como ímpios. As dores, os terrores, o corpo gemendo, é o desmamar desse mundo, é o parto para o mundo por vir, irmãos. Daqui a pouco eu vou me encontrar com o meu Senhor. Daqui a pouco. Fecharei os olhos, uma última vez desse lado da eternidade. E quando abrir, uma próxima vez, eu estarei com o meu Senhor. E verei aquele que eu tanto ansiei. O poder da morte não pesa mais sobre nós, porque nós temos convicção do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Convicção. E quando ele morreu ali naquela cruz, ele não deu uma pena para fazer cócega nos nossos pés, nem nas nossas axilas, nem aquele bichinho que faz assim no cabelo, para dar sensações boas. Ele fez isso derramando sangue, experimentando o abandono do Pai, para tirar de sobre nós o poder da morte. É isso que o Senhor nos conquistou para nós, e é isso que nós devemos suplicar ao Senhor por tudo. Então, quando você estiver doente, quando você estiver passando dificuldades em qualquer tipo de relacionamento ou situação, não seja tão pequeno ao ponto de pedir que Deus lhe tire daquilo. Seja um crente e peça que Deus preserve a sua fé. E se Ele quiser lhe tirar e se achar que assim você vai glorificá-lo mais tirando, amém. Se não, só preserva a minha fé, meu Deus. Porque eu não quero te abandonar. Porque eu estou quase mesmo. Está difícil. E não adianta mentir não. Deus conhece esse coração velho porcaria que você tem aí. Deus conhece. Não adianta. E mesmo conhecendo, Ele nos ama, né? Amém. Vamos orar. Nosso Senhor, nós somos tão pequenos diante do Senhor, ó Deus, até mesmo para reconhecer a grandeza das Tuas misericórdias. Se nós pararmos por um instante, com sinceridade, muito simples, olharmos para o nosso coração, nós vamos ver o quanto nós amamos esse mundo, o quanto desejamos esse mundo, o quanto idolatramos a nós mesmos. E quando comparamos com o Senhor, é uma dor. Muitas vezes nós deixamos o Senhor de lado. Mas o Senhor não nos abandona, Deus. O Senhor não nos despreza, mesmo nas nossas estultices, mesmo nas nossas escolhas estúpidas e tolas, aquelas que já fizemos tantas vezes e continuamos errando e fazendo, mas ainda assim o Senhor nos ama, Deus. Ainda assim o Senhor nos busca, assim como está fazendo essa noite, nos buscando, nos buscando. Nós te agradecemos, ó Deus, que nós possamos fazer esse voto em toda a nossa vida, de fidelidade ao Senhor, de uma vida de tributo, de glória e exaltação ao Senhor. Que possamos olhar para as agonias da nossa vida, para as provações da nossa vida, muito além do que aquela que está diante dos nossos olhos. Seja relacionamentos, necessidades materiais, enfermidades, quaisquer, ó Deus. Mas que em tudo isso nós possamos ver que nós podemos perder tudo, mas não podemos perder o relacionamento que nós temos contigo. Que nós possamos suplicar por isso. Sejamos sinceros, reais e sóbrios nas devoções e nos votos que fazemos ao Senhor. Em nome de Jesus, nosso Deus e Rei, suplicamos a Ti. Amém.